Hoje é o Dia Mundial do Consumidor e quando o assunto é nossos direitos, sempre surgem aquelas dúvidas, né? Por isso estamos recebendo aqui no estúdio o advogado e coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como é que vai, Vanessa? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, uma honra participar. E num dia tão especial, né, doutor? Sim, isso mesmo. Então vamos lá, de quais áreas vêm as principais reclamações dos consumidores? Olha, as principais áreas são aquelas que têm uma maior abrangência, uma maior penetração na vida do consumidor, não é? Portanto, aquelas áreas que congregam um maior número de consumidores, basicamente bancos, telefonia e também, de certa maneira, as operadoras de planos de saúde. Ah, interessante. E hoje, que é um dia, né, aí importante, o Dia Mundial do Consumidor, parece que Santos vai lançar um programa Expressinho, é isso? Isso, O que seria esse programa, é isso mesmo. doutor? É mais uma ferramenta colocada à disposição do consumidor para que ele possa, com algumas empresas, em especial essas que nós noticiamos e citamos que tem um maior volume de reclamações, para que ele, consumidor, possa, de forma direta e imediata, participar com a empresa, reportar à empresa o seu problema e a empresa, na metade do tempo que tem disponível ao Procon, disponibilizado ao Procon para resolver, tratará e resolverá diretamente com o consumidor e, com isso, não integrará o cadastro de reclamações fundamentadas. Então, a gente auxilia a empresa e também beneficia o consumidor, prestigiando, sobretudo, o livre-arbítrio do consumidor. Não é? O Procon e toda a estrutura administrativa do órgão e dos órgãos de defesa do consumidor permanecem à disposição do consumidor. Agora, se ele quiser optar por esse canal direto de atendimento, essa ferramenta é colocada à sua disposição e ele comparecerá, encaminhado por nós, com o protocolo do Procon, na empresa que terá um tratamento diferenciado e especial para resolver aquela demanda. É, mas um canal muito importante, né, A doutor? ideia é dinamizar e fazer com que haja efetividade nessa resolução, na resolutividade dos problemas. Sem dúvida, até porque a gente ouve muita gente dizer, não vou reclamar porque não vai dar em nada, ou vai demorar muito. Não é bem assim, né, doutor? É errado pensar assim, né? Nós não devemos pensar assim, não é? Não é fácil, é verdade, reclamar, reivindicar os direitos, mas, por outro lado, são as ferramentas que nós temos. Então, o que nós estamos fazendo e vimos fazendo desde 2013 à frente do Procon é justamente aproximar o órgão da população. Então, criamos o Disque Consumidor, o site, o aplicativo, agora o Expressinho, como formas de permitir e de recepcionar essas reclamações, facilitando a vida do consumidor, que não é fácil realmente, não é? Então, pelo aplicativo ou pelo site, Vanessa, ele consegue de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, registrar a reclamação, não precisa daquele atendimento presencial no poupa-tempo. E aqueles que continuam se utilizando do canal tradicional, do atendimento presencial, esse está à disposição de segunda a sexta, das 8 às 17, sábado das 8 às 13, no Poupa-Tempo de Santos, na João Pessoa 244 246. Tá certo. Doutora, a gente conversou com telespectadores que têm dúvidas, né? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas perguntas que a gente fez nas ruas? Qual é o prazo máximo para mim estar efetuando uma troca na loja? Essa pergunta é básica, É né? básica, é bastante comum e é importante a gente utilizar o espaço aqui para esclarecer. Primeiro que a questão da troca pela troca, como a gente diz, depende de liberalidade do fornecedor nesse sentido. Se a gente pegar o código, nos 119 artigos, em nenhum deles ele trata desse direito, porque não é um direito objetivo conferido ao consumidor, mas depende de manifestação de vontade do fornecedor nesse sentido. Ou seja, é importante que o consumidor antes, previamente, se certifique, primeiro, se há esse direito, se o comerciante pratica a troca. É muito comum no mercado a praxe, o costume é de que seja feito isso. Sim. E em sendo feito, qual é o prazo? 7 dias, 10, 15, 30, porque o comerciante que acena com essa possibilidade ao consumidor deve então dizer em qual prazo o consumidor pode exercer aquele direito, que não é a lei que faculta, mas é o comerciante que permite. Já que a gente está falando de compras, doutor, muita gente está falando desse à vista, com dinheiro, você tem desconto. E sendo no cartão de crédito, o preço tem um acréscimo. Como que está isso? Tem que estar exposto na vitrine esse valor? Sim, tem. Das duas opções, né, no caso? Tem que estar exposto na vitrine. Essa é uma boa novidade, não é algo recente, é uma medida provisória do finalzinho de dezembro, acho que de 27 de dezembro do ano passado e até final de abril agora tem que ser votado, senão vai trancar a pauta do Congresso, não é? Está em vias de votação. Sinceramente, nós acreditamos que haverá a aprovação, a conversão da medida provisória em lei. E o que a medida provisória permite? Que os comerciantes, e, portanto, o mercado de consumo de um modo geral,
trabalhe preços diferentes, o que até então era proibido, né? Nós cansamos de autuar, inclusive, estabelecimentos por conta dessa distinção de preço que não era permitida. E a partir da medida provisória, que tem força de lei, nasce com eficácia de lei, permite essa possibilidade. Se há a possibilidade de praticar um preço diferente no dinheiro e outro preço no cartão, cheque, débito, crédito, é importante que essa informação esteja de forma ostensiva aos olhos do consumidor. Então, o estabelecimento precisa dizer qual é o preço para pagamento bem clara, bem né? clara. Qual é o preço para pagamento em dinheiro, qual é o preço para as outras formas de pagamento que ele aceita, porque também é importante dizer, o estabelecimento só está obrigado a aceitar o dinheiro, não é crédito, débito, cheque, opcional. Depende da vontade dele, exato. Tá certo. Vamos ver mais uma perguntinha, então? Coloquei um piso na minha casa, está fazendo 1 ano, eu acionei a empresa. Como que eu deveria agir se o piso está com defeito? Trocou o piso da casa dela, já faz 1 ano, e o piso está com defeito. O que ela deveria fazer para trocar? Pelo que dá para se entender da pergunta, ela provavelmente comunicou esse fato à empresa. É importante agora que registre também a reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. Até porque, doutor, é bom deixar claro que o piso é uma coisa que você, depois que você abre e instala, que de repente você vai ver o problema, né? Não é uma coisa que você consegue ainda deixar lacrado numa caixa. Sim, não, claro. E outra, Vanessa, provavelmente nós temos nesse caso, como nós temos nos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, em grande gama de produtos, um prazo que é o prazo de garantia do fabricante. Então, o piso, certamente, dependendo do fabricante, ele tem um prazo de garantia que é justamente o prazo que tem o consumidor para levar esse fato ao conhecimento do fornecedor. Porque às vezes o consumidor não tem conhecimento de que aquele piso, determinado piso, apresentou algum tipo de vício ou defeito, né? A gente fala muito em defeito, mas seria uma anomalia ali do piso, enfim, justamente pela instalação, quando da instalação. Então, se estiver no prazo de garantia do fabricante, e ela já deu ciência ao fabricante, deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Se ela não deu ciência ao fabricante, ao fornecedor, que o faça, e se não estiver no prazo de garantia, ela precisa ficar atenta, porque o prazo é de 90 dias, o artigo 26 do Código fala isso, do vício oculto, quando ele se transforma em vício aparente. Ela não tinha conhecimento dessa informação, provavelmente, pelo que se deduz da pergunta, quando da aquisição do piso. No entanto, depois de algum tempo, 1 ano, apareceu esse problema. A partir do surgimento, ou seja, do vício oculto que se transformou em aparente, ela tem 90 dias para reclamar e, portanto, levar essa demanda aos órgãos de defesa do consumidor. Tá certo. Vamos ver mais uma perguntinha, então? No estabelecimento alimentício, é necessário pagar sempre os 10%? Essa também é uma dúvida muito boa pergunta. comum, né, E essa está atualizadíssima, porque houve a sanção, salvo engano, da lei da gorjeta pelo presidente Michel Temer agora, recentemente, não é? E o que a lei fez foi disciplinar a destinação dos 10%, mas não a obrigatoriedade. Então, continua sendo opcional, continua sendo facultativa, só que daqueles 10%, um percentual, salvo engano, 20% fica com o estabelecimento e os outros 80% são pulverizados, divididos entre todos os colaboradores, cozinha, garçom e por aí vai. Ah, tá certo. A gente tem perguntinhas também que vieram pelo Facebook, no nosso post. Vamos dar uma olhadinha para atender também os internautas, né? A Shirley Morena Pereira. Olá, meu nome é Shirley. Quem faz empréstimo consignado é obrigado a pagar o seguro? Não, na verdade o seguro é acessório e o consumidor deve ter esse serviço desmembrado, separado do empréstimo, senão você tem a típica venda casada. E para conseguir o empréstimo eu preciso contratar o seguro. Então são serviços distintos e, portanto, autônomos. E acontece muito isso, né, doutor? Acontece, é uma prática abusiva. O inciso 1 do artigo 39 rotula como prática abusiva a venda casada, você exigir do consumidor que para determinado serviço ele contrate outro. É mais ou menos a discussão até que a gente está tendo agora, só aproveitando o espaço, da ANAC em relação ao despacho de bagagem, a cobrança por isso. Né? Porque o consumidor que viaja por uma empresa não consegue despachar bagagem por outra. Então, você teria ali, de certa maneira, uma legalização, digamos assim, da venda casada. Então, o que se questiona, nesse caso, não poderia. Tá, vamos ver a próxima enorme, vamos ver se a gente consegue editar um pouquinho. Thalita Garcia Sotelo, boa noite. Quando no supermercado um produto não tem preço, como eu faço? Quais são os meus direitos? Já aconteceu de ir em uma loja, tinham 2 carros de brinquedos expostos com preços diferentes, né? Como é que deve fazer? Bom, é simples. Caso? Nesse caso, Thalita, o preço que deve prevalecer é o preço mais em conta, não é? Se você tem 2 preços ou que causam essa confusão ao consumidor, porque o código é claro em dizer que a informação deve ser clara, precisa e ostensiva, de tal modo que o consumidor não só deve ter acesso ao preço, como deve saber quanto custa efetivamente aquele produto. Se há essa dúvida, se há essa divergência, sempre pautando aqui
pelo bom senso, não é? E pela boa-fé que norteia a relação de consumo, o consumidor tem todo o direito de exigir que seja praticado o preço mais em conta. Alguns estabelecimentos, inclusive, adotam essa prática como slogan, não é? Então, o preço mais barato, o seu dinheiro de volta e por aí vai, justamente a consagração desse direito. Tá certo. Vamos ver mais uma perguntinha de vídeo, então, de telespectadores. Eu loquei um imóvel, eu gostaria de saber se eu tenho direito, os gastos que eu tive com melhorias no imóvel, posso ser descontado do meu aluguel, alguma coisa assim desse jeito. Essa não tem muito a ver com o PROCON, mas dá para a gente tentar responder. Não, mas vamos esclarecer para o telespectador. Na verdade, a relação não é mesmo de consumo, é uma relação locatícia. Lá, enfim, a lei é outra, é a lei do inquilinato. E aí é importante que o telespectador, enfim, verifique o que diz o contrato. Não é? Então, ali o contrato faz lei entre as partes e tem um tratamento diferenciado, porque enquanto o Código de Defesa do Consumidor é uma lei cogente, de ordem pública, que, portanto, não permite que a vontade das partes se sobreponha à da lei, na lei do inquilinato é possível que a lei estabeleça um caminho, mas que as partes pactuem diversamente. E é muito comum no contrato de locação que o locador retenha as benfeitorias ou não indenize aquelas executadas pelo locatário. Então, o consumidor ou o locatário, no caso, deve ter atenção ao que diz, o que rege a cláusula do seu contrato. Tá certo. Vamos ver mais uma, então. Eu adquiri um plano de saúde, eu queria saber se a carência deve ser a mesma para todos os consumidores. Sim, para todos os consumidores deve. O que vai diferenciar a carência é o tipo de cobertura que se exige. Não é? Então, você tem a carência de 24 horas para urgência e emergência, até a carência de 300 dias para partos, justamente evitando essa migração, essa mudança em caso de gestação. Não é? Então, é importante saber qual é a cobertura que ele quer. Agora, não há diferenciação pelo perfil do consumidor, e sim pelo tipo de cobertura que se exige. Tá certo. Vamos ver mais uma, então. Eu mandei meu celular para assistência técnica e eu queria saber esse custo de envio é meu ou da empresa? Boa. Essa também acontece bastante, não é? A princípio, se não há a assistência no local, o consumidor deve encaminhar e absorver esse custo, não é? Agora, se o fornecedor, e alguns fazem isso, assinam de maneira diversa, ou seja, absorvem esse custo, o consumidor não pode ser demandado por isso. A princípio, a cobertura diz respeito à resolução do problema, né? Sanar o vício, como diz a lei. Esse encargo, já que não há assistência no local, seria, num primeiro momento, absorvido pelo consumidor. Tá certo, doutora. A gente tem uma última perguntinha, vamos dar uma olhadinha? Tem um número de telemarketing que sempre me liga. O que eu devo fazer para não receber mais essa ligação? Esse é um pedido de muita gente, e é um serviço que existe nos órgãos de defesa do consumidor e que não são, né, esses serviços conhecidos por parte da população. O que o consumidor pode fazer? Ele deve acessar o site da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, procon.sp.gov.br, logo na primeira tela ele vai ver um ícone bloqueio de telemarketing. Ele cadastra o telefone dele lá, fixo, celular, não importa, e a partir de então, porque essas listas são enviadas às operadoras, aos telemarketings, a partir de então ele não pode mais receber essa ligação. Se ele receber, ele comunica à Fundação PROCON, porque administrativamente será aplicada uma pena, sem prejuízo dele se sentir realmente prejudicado, de adotar as medidas cabíveis em relação a ele. Interessante, com certeza muita gente não sabe disso. É um serviço prático, gratuito e eficiente. Tá, a Páscoa está aí, está chegando. Qual a orientação aí para comprar os ovinhos de Páscoa, chocolate, bombom? Pois é, já estamos na Páscoa, já não é? estamos, era carnaval outro dia, era As no lojas novo, já estão cheias de ovos de Páscoa por aí. É verdade. Olha, Vanessa, as dicas são aquelas que nós sempre prestamos em relação a esse momento também do mercado, não é? Primeiro, verificar a data de validade, verificar se há informação em relação à composição do produto, no caso dos chocolates, se há peças alusivas, lúdicas para as crianças, não é? E, portanto, se nós temos a destinação da faixa etária, essa informação é obrigatória e relevante, se há selo do Inmetro, porque isso certifica a qualidade e a segurança do produto, e principalmente verificar se o armazenamento é condizente. Nós estamos ainda em tempo de calor, não é? Com a temperatura elevada, e o chocolate em altas temperaturas ou no calor, ele perde a sua qualidade. Então é importante ficar atento a isso, se o armazenamento, a guarda está a contento também. Tá certo. Então ficam as dicas aí para o pessoal. Muito obrigada pela sua presença. Conversei com o coordenador do PROCON de Santos, Dr. Rafael Quaresma. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Uma boa tarde para o senhor.